Tramando. 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 Oi, gente. Este é mais um episódio do Tramando e um episódio especial. A gente está fechando a nossa primeira temporada com uma convidada maravilhosa. Conta pra gente, Tiago. É uma convidada super especial, de Campina Grande, que eu adoro e que a gente tem sido amigo há bastante tempo. Eu nem consigo lembrar, nem consigo lembrar quando a gente começou a fazer coisas juntos e partilhar, né, vários momentos aí ao longo da vida. E é uma pessoa que, mesmo distante, a gente sempre troca, compartilha e se reúne e faz coisas. E eu fiquei extremamente feliz por ela ter aceitado esse convite para conversar com a gente nesse último episódio, né, tão especial, sobre literatura, cotidiano e invenção. E aí eu não disse o nome dela ainda, mas eu queria passar a palavra para a nossa convidada, Camila Mello, e deixar que ela se apresente. Maravilha! Olá, pessoas! Olá, Tiago! Olá, Thaís! Que delícia estar aqui! Eu não sabia que esse era o último episódio. E que lindo, né? Estar aqui nesse fechamento de ciclo. Eu gosto de encerrar ciclos. Eu acho muito potente. Tiago falou que me conhece há muito tempo. Eu chutaria 2012, quando a gente fez o sarau no Largo da Boemia. Eu acho que Camilinha, sim. eu acho que é anterior, na verdade. Eu acho que a gente se conhece. Pode botar aí mais uns 2 anos, talvez. Eu acho que a gente se encontrou num curso de teatro que a gente fez no Sesc. Provavelmente 2010, 2011, né? E Sim. aí a gente começou a se encontrar nos lugares e eu acho que foi por aí. Ai, Ai, gente, assim eu vou ficar querendo contar minha história também. Ou seja, vocês perceberam que hoje o nosso podcast vai ser uma conversa entre comadres. E vai ser maravilha, uma delícia, maravilha. pensando em literatura, experiência e afeto. Conta pra gente, Exatamente. Camila. Pois bem, quem sou eu, né? Quem estou eu? Eu sou Camila, como o Tiago e Thaís bem falaram. Eu sou mulher, negra, poeta, psicóloga, agora professora, que é uma experiência nova que surge aí, né, no meu percurso. Eu sou uma mistura, eu acho que de tudo isso, eu não consigo elencar quem sou mais, quem sou menos, eu acho que eu sou intensamente cada uma dessas coisas, né? E aí talvez seja por isso que faça sentido a gente estar aqui nesse momento hoje, talvez por exatamente ser atravessada por tantas, né? Que faz sentido estarmos juntos, juntas, né? Nesse momento. Acho que nesse primeiro momento é suficiente dizer que eu sou isso. Senão eu vou me entregar demais, aí o povo vai parar por aqui. Ai, Camilinha, ótimo te escutar. E acho que o elo aqui mais forte entre nós três, que foi também a partir da literatura, que foi o sarau que vocês citaram, mas as águas do Ariel, né, do Ariel Coletivo Literário, lá, não sei, gente, muitos anos já, né? E impulsionando. E adorei saber que vocês já tinham aí essa história anterior com teatro. Então, teatro, literatura, música. Eu estava lembrando, Camila, que nunca mais eu te escutei cantar e que você também canta, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre esses atravessamentos ou essas diferentes vertentes aí da literatura na tua vida. Então, como é a tua relação com a literatura e com a escrita, com esse criar imagético também? Fala um pouco para a gente sobre isso e como é que isso chega também na psicologia. Ficou uma pergunta enorme, né? Mas vamos lá. Não tem problema não, a gente vai fragmentando a pergunta enorme, né? Eu gosto da coisa fragmentada também. Bom, pois é, esse encontro com o Tiago realmente foi muito bom, Tiago, tu lembrar disso, porque me traz um pouco dessa memória também com relação ao teatro, né? E que é uma memória muito forte, muito viva, né? Quando eu lá ainda muito nova,
tinha esse desejo de vivenciar a experiência do teatro. Na escola ainda tive mulheres incríveis na trajetória com o teatro. Lembro muito bem da primeira vez que na escola que eu estudava, no Teatro Municipal, sempre tinha a cantata natalina no final do ano, né? E aí essa mulher chegou na escola privada, né? Eu lá no meio, enquanto bolsista também, dentro desse universo da escola privada. E todas as peças teatrais que aconteciam lá eram gravadas, a gente fazia meio que um playback, né? E essa mulher chega e diz: eu não trabalho com nenhum espetáculo de playback. Eu confio nos alunos e nas alunas e eles vão lá mergulhar e fazer a apresentação. Eu fui o boi, era o boi e o burro no caminho de Belém. E aí eu fui o boi. Por que que eu estou contando essa história? Porque eu acho que já começa daí, né? Alguns atravessamentos. E aí Tiago me trouxe essa lembrança que fazia muito tempo que ela não me vinha. Eu até agradeço esse momento. Chega, eu estou sentindo um calorzinho bom. E aí vem, né? A gente se conhece realmente lá numa oficina de teatro, depois vem com a experiência da leitura dramatizada, né? Enfim, e Era aí isso vem que eu ia outras coisas. mencionar, Camilinha, foi um curso de leitura dramática, né? A gente lia textos literários e tentava encontrar emoções aí para fazer essa leitura. Exato. E a gente já se conheceu então através da literatura, né? Da Isso. literatura e do teatro, da arte de um modo geral. Exato, exatamente. E aí, partindo um pouco dessa questão que Thaís traz, né, que não vou jamais conseguir responder toda, mas que eu acho que a gente vai trocando, né, no decorrer, mas partindo dessa questão que Thaís traz, eu acho que a primeira coisa que me vem genuinamente enquanto resposta, e de pensar a literatura, de pensar, enfim, a arte, a minha experiência com a própria psicologia, e dizer, e aí, o que é que eu estou fazendo aqui nesse momento para falar sobre tudo isso, né? Acho que a primeira coisa que me marca foi o processo em que eu comecei a me autorizar a estar nesse universo. Eu acho que foi o mais importante de tudo. Porque foi um momento em que eu entendi que eu podia escrever, que eu podia estar nesse processo de construção, porque na minha cabeça sou sobrinha de professora de português, então eu sempre tive aquela sensação, aquela impressão de que precisava ter toda uma formação e uma construção para estar naquele lugar. E aí eu não tinha nenhuma referência naquele tempo de pessoas que não tinham uma formação propriamente dita e que estavam naquele lugar. Talvez por desconhecimento, talvez porque na minha construção, né, na história da minha vida mesmo, eu não tinha tanto acesso a determinados espaços, a determinadas leituras, como obviamente eu vim ter mais tarde, né? E aí eu, de repente, me vi começando a gostar desse processo da escrita nova, e eu só consegui lembrar de que eu comecei a escrever nova depois de mais velha, quando eu me autorizei. Porque eu escrevia, amava fazer diário, e aquilo dali estava ali, não sei onde está hoje, queria muito reencontrar, mas foi ficando ali naquele espaço, né? Até que em um determinado momento, em coletivo, inclusive, não, eu tenho certeza que o Ariel Coletivo Literário, para quem não conhece, não sei se vocês já falaram, né, mas para quem não conhece, a gente está aí nas redes, a gente está no YouTube, eu acho que é bem fácil encontrar Ariel Coletivo Literário, né? Então, propagandas. Enfim, foi exatamente me juntando com o coletivo, com a Ariel, quando eu encontrei pessoas que estavam ali também vivenciando a experiência da literatura, que eu comecei a botar o meu texto na roda, né? Que eu comecei a dizer assim, eita, eu posso realmente estar nesse espaço, eu posso realmente estar nessa produção. Nessa época, jamais diria que eu era poeta. Não, eu não era. Na minha cabeça, eu estava só escrevendo algumas coisas que me afetavam, eu estava colocando ali, transformando em linhas e entrelinhas afetações, né? Então, já naquele momento começamos esse processo de escrita, e depois chega uma pessoa aqui e me encomenda um texto. Aí eu, como assim encomenda o texto? Aí eu já me senti um pouco cartola, sambista, porque Cartola disse que chegaram para ele perguntando quanto era o samba dele, ele disse, vem cá, e samba se vende? Como assim, né? E aí eu fiquei, como assim, texto se encomenda? Hã? E aí foi incrível, porque aí vivenciei também essa experiência de uma pessoa dizendo, porque eu estou fazendo um determinado trabalho, era a conclusão de um curso de arte e mídia, estou fazendo determinado trabalho, e aí estou trabalhando com as mulheres de Chico, e queria muito saber quais são queria que tu visse as imagens que a gente vai fazer, e que escreva alguma história sobre aquela mulher que você vai estar vendo. E ali também comecei a ver que era possível estar desse modo.
Então, depois desse movimento que eu comecei a ver que era possível e que aquilo ali fazia sentido para alguém, para além de mim, aí eu comecei a me autorizar. E aí foi realmente que as coisas começaram a surgir de uma maneira muito intensa. E foi quando eu comecei a permitir que o meu romantismo, que eu sempre chamava de romantismo tolo, eu sempre chamava, porque eu sou uma pessoa que traz muito de uma beleza do cotidiano, me colocando no lugar de bobinha, sabe? Quase deslegitimando a minha vivência com o cotidiano e com essa vivência, né? E aí foi nesse momento de autorização que eu comecei a dizer, não, talvez nem todo mundo esteja sacando, ou nem todo mundo esteja dando espaço para esse olhar para o cotidiano. Até que um amigo muito querido, tá vendo? Nada é só, né? Tem vários atravessamentos e eu faço questão de trazer. Até que um amigo querido, certo dia a gente estava conversando e eu falei alguma coisa do céu. Ah, porque o céu estava bonito, ou alguma coisa, e fiz alguma referência ao céu. E ele silenciou naquele instante. E aí eu disse: o que aconteceu? Ele disse: eu nunca paro para olhar o céu. E aquilo me impactou. E eu falei para ele que aquilo havia me impactado, né? Disse, nossa, sério? Aí ele disse, é. Aí ele disse, eu acho tão interessante que tu olha para o óbvio, coisas que a gente não vê. Aí, por favor, né? Não dava mais. Aí se tornou já um movimento meio que ético-político também, de dizer, minha gente, vamos. Não estou dizendo com isso que só eu olho para o cotidiano, não, viu, minha gente? Por favor. Mas eu estou dizendo como, né, no sentido mesmo de começar a tentar que não, o banal não é tão percebido assim. A vivência não é tão percebida assim. A experiência viva, ela não é tão tocada dessa maneira como eu achava que era, né? E aí foi quando veio esse meu processo de escrita, que foi quando eu comecei, de fato, a construir os poemas e a deixar que essa produção, digamos assim, essa escrita mais viva me tomasse, né? E aí, depois disso, obviamente que um novo universo se abre, eu encontro mulheres pretas que estão em processos de escrita, mulheres enfim, que estavam ali, aí vem a escrevivência da Conceição Evaristo, vem, enfim, o quarto de despejo, né? Quando a gente traz a Carolina como essa mulher sem uma formação, que agora é doutora por reconhecimento, né? Enfim, essa mulher que não tinha uma formação e que estava ali colocando a vivência dela. E hoje eu penso, nossa, se naquele instante que não imaginava que era possível eu tivesse uma referência como esta, eu nunca teria essa referência, porque eu fui formada numa escola particular. Eu não ia ter essa referência, ela não ia chegar ali até mim, né? Então, eu sou muito grata à forma como as coisas foram acontecendo, e por isso que eu faço questão de dizer que talvez a minha relação com a literatura tenha sido muito atravessada exatamente por tanta gente, porque talvez foi por causa desses atravessamentos, desses encontros, dessas afetações com tantas mulheres e com tantos homens incríveis, bem menos homens, confesso, Tiago, me perdoe, mas muito mais essas mulheres incríveis que apareceram e que, enfim, atravessaram as minhas vivências, que eu consegui que eu fui percebendo que era possível, que era plausível, que era potente, que era vivo, e, sabe, assim, a Thaís está aqui, que não me deixa, né, mentir, né, assim, de como é muito também dessa troca da gente, eu acho que você sabe muito bem disso, né, de que é essa troca viva que foi possibilitando também esse emergir desse processo literário propriamente dito, né. E eu quero saber se vocês querem comentar alguma coisa. Minha deixa, né? Para eu babar aqui um pouquinho, né? Porque eu estou te escutando falar e eu me identifico completamente, assim, como é importante a gente ter vivências, a gente ter experiências com a literatura que deslocam, né, que de alguma forma colocam ali em movimento os estereótipos que a gente tem sobre ser escritora, sobre quem produz arte, sobre X e Y, né? E eu achei muito bonito te escutar e vim aqui como babona mesmo, mas mostrar a admiração e a inspiração, porque a gente vai percebendo o cultivo e como algumas vezes isso vai aparecendo gradativamente, como a gente vai se descobrindo e como a gente vai se cultivando e como é importante ter o suporte, né? Ter aquelas pessoas que estão ao redor, que estão ali alimentando, que estão ali dizendo, ai, Camila faz, eu queria ver aquele vídeo poema, ai, como me tocou, Camila, e aquela voz, né? E vai dando mais vontade de escrever, de experimentar e de tentar outras coisas, né? Eu percebo isso e é bonito ver como você tem se arriscado mais, né? Eu não sei se você sente isso também,
porque essa parte artística tem muito isso, né, de colocar o rosto lá no sol e ver o que é que vai dar, né? Então, vamos ver. E eu percebo, e já vou entrar aqui em uma questão de experiência de vida, que o teu deslocamento também de sair um pouco de Campina Grande, sair um pouco do Brasil, né, morar sozinha, também te trouxe vários atravessamentos nesse olhar, né? Então, algumas vezes o distanciamento do que está muito próximo ajuda bastante a gente a olhar de outra forma, né? Muda o ângulo. E tu falou primeiro dessa questão do coletivo, que também ajuda bastante, dessas outras mulheres, mas se tu puder falar um pouco dessa questão do deslocamento espacial ou deslocamento de cotidiano, né? Mudar a rotina, e como isso interfere na tua arte. Sim, sim, com certeza. Tem sim esse movimento dessa influência, tem sim esse movimento de como chega na arte, né? Assim, como é que essa vivência do deslocar-se chega na minha produção. Como é que esse processo do sair daqui e mergulhar, e para além do oceano, mergulhar em um universo completamente desconhecido sozinha, né? Numa experiência que aconteceu em Portugal, no ano de 2019, estava na cidade do Porto. Enfim, quando fui para lá, de fato, Thaís, a minha produção, o meu processo de escrita, e aí vem outra questão desse arriscar-se, até mesmo a produção dos vídeos poemas, que foi muito mais intensificado lá, né? E aí você me colocou isso, eu gosto muito desse processo do inusitado, tá vendo? Não tem como, porque tu colocou isso e eu parei para pensar que também o arriscar veio a partir desse distanciamento, do estar sozinha. Quando a gente está sozinha, a gente faz as coisas assim, vai na onda mesmo, né? A gente arrisca sozinha. E é interessante como isso acabou refletindo no que eu estava escrevendo, no que eu estava produzindo. É quase como se esse processo de estar sozinha fosse ninguém está me vendo. E como ninguém está me vendo, eu posso ir. Isso eu nunca tinha pensado, eu estou colocando aqui agora, nesse instante, porque é realmente como eu sinto. De fato, as coisas vieram. Eu, na rua lá, eu simplesmente estava com o telefone à torta e à direita. Tinha uma feira, tem um dos vídeos poemas que eu fiz, que tem essa cena, inclusive, neles. Eu estava numa feira lindíssima e eu estava vendo assim muito. Eu sentei um pouco para descansar. Sentar no chão não era uma coisa que eu costumava fazer em público, porque eu ficava constrangida. E nesse dia eu estava exausta, me sentei, e eu sempre estava com um caderno à mão, que eu gosto muito de ter sempre um caderno por perto. E aí eu sentei, tinha muitos pés, e andando e se movimentando, e quanto mais os pés andavam, mais a luz batia nesses pés, e eu, nossa, gente, peguei o meu celular naquele instante e registrei aquela cena. E foi naquele momento, eu lembrei dessa cena, por quê? Porque foi esse momento de ter me deslocado e ter saído, né, do meu lugar comum, que me fez meter a cara, que me fez fazer as coisas sem muita vergonha, sem muita, enfim, amarra mesmo, digamos, sabe? Então, assim, essa coisa de ter ido para outro lugar, de ter ficado sozinha, eu acho que uma das questões que mais me despertou foi exatamente esse processo do poder ser, poder fazer, poder produzir, porque ali era eu. Inclusive, é uma questão que depois, aí vem um pouco da psicologia, só que dessa vez eu, enquanto consulente da minha terapeuta, a gente falava muito sobre esse meu movimento quando eu já estava lá, né? A gente estava fazendo esse processo à distância e a gente conversava muito sobre como lá eu estava podendo descobrir ser muito do que eu não estava conseguindo ser quando eu estava no meio, né, daquele coletivo que era tão meu, que era incrível, mas que em alguma medida eu estava ali naquele movimento e muitas vezes eu não conseguia me conectar comigo. Isso é muito comum, isso acontece com a gente, né? Não é que seja ruim, não é sobre julgamento de valor, não é juízo de valor, melhor dizendo. É porque acontece isso, eu me diluía. E quando eu estive lá, foi um momento em que veio muito forte essa minha visão de mim, esse estar comigo. Então, era eu e a experiência que estava sendo vivida naquele instante. Aquela experiência de eu preciso registrar, e aí vem outra questão também. Essa experiência do estar fora, do estar longe, era também um movimento de eu não tenho cúmplices aqui, eu não tenho testemunhas aqui, eu preciso talvez escrever para produzir essa história. Eu quero que as pessoas conheçam um pouco do que eu vivi aqui. Então, sempre que eu tirava uma foto, ou que eu via alguma coisa, ou que eu fazia algum registro de vídeo, e aí eu escrevia alguma coisa, eu estava ali compartilhando. O Instagram acabou se tornando também essa ferramenta, né, em que eu fazia muito registro da viagem, e lá o tempo inteiro, a produção ficou muito lá, tanto que tem coisas que eu não tenho em outro lugar, só lá no Instagram. Estava até pensando que eu preciso catalogar, né, um pouquinho disso.
E aí, por exemplo, e vem agora um pouco dessa experiência com a psicologia, quando eu fui fazer uma visita, né, no lugar que era um antigo manicômio, que comentei já em outros espaços, e aí eu fui fazer essa visita nesse antigo manicômio, e enquanto pessoa que estava fazendo essa visitação junto com estudantes de psicologia, né, porque eu fui para lá por causa da mobilidade acadêmica do mestrado na psicologia. E aí a gente estava, né, com a turma, estava com um professor e uma professora, e a gente foi fazer essa visita ao manicômio. E lá um psiquiatra contou a história de Maria Adelaide, que era essa mulher que era companheira, que era esposa de um grande influenciador lá, um jornalista super conhecido em Portugal, e ela se apaixonou pelo motorista da família. E naquela época, se apaixonar pelo motorista da família era tipo assim, uma afronta social, né? Então, o que é que acontece? Maria Adelaide foi internada nesse lugar, nesse manicômio. Ela foi internada, dita como louca, né? E aí ela vai e luta pelo. Não, não é sobre isso, eu não sou louca. Maria Adelaide, isso tudo foi contado lá. Maria Adelaide escreve um livro, Eu Não Sou Louca, Louca Não. Aí o marido escreveu outro livro na época, Infelizmente Louca. Aí Maria Adelaide escreveu outro livro, Louca, Não e Não. Entende? Ela estava lá internada, e eu escutando aquela história, eu dentro daquele hospital onde Maria Adelaide havia sido, né, internada, e aí depois Maria Adelaide consegue, enfim, o resto da história eu não vou contar, porque está registrado no vídeo poema. E, enfim, transformei no poema a história da Maria Adelaide. E aí eu fui muito afetada por essa história e pelo espaço, porque aí também vem a minha relação com a luta antimanicomial, vem a minha relação com toda a militância na saúde mental, com toda a minha relação com a loucura, com toda a minha autorização com relação à loucura, né? Que não é só minha, mas é da nossa luta. Então, assim, foi muito essa afetação mesmo. E naquele instante eu só desejava que outras pessoas que estavam comigo nessa luta aqui ouvissem essa história, soubessem dessa história, porque ela era muito, muito potente. Maria Adelaide conseguiu fazer coisas que mulheres outras não conseguiram naquela época. E que sim, muitas mulheres foram aprisionadas em manicômios porque elas simplesmente não queriam vivenciar uma vida enfim, de submissão, elas simplesmente não queriam ser as mulheres donas de casa, então elas eram loucas. Quando não eram presas em cadeias, que aí também tinha a antiga cadeia da relação, elas eram internadas em manicômios, né? Então, as mulheres adúlteras, as prostitutas, né? Assim como libertinos, usuários de drogas, e aí vai, né? Pessoas pretas. E aí a gente começa. Não tinha como eu não escrever alguma coisa sobre a história de Maria Adelaide. E foi aí que surgiu o poema, inicialmente. E como eu estava na experiência, eu estava mergulhada, eu era a estudante que ficava lá, ó, com a câmerazinha gravando. Enquanto estava rolando a visita, eu estava participando da visita e estava lá fazendo uns takes mesmo com o meu celular, que é, né, o que tinha na minha mão, e é o que sempre tem na minha mão, eu não tenho câmera, né? E aí, passeando por esse lugar, e aconteceu de construir esse vídeo poema, nasceu Maria Adelaide, né, com o poema que também foi em homenagem a ela. Então, assim, isso foi, eu acho que essa experiência foi uma das que mais marcam para mim esse estar fora. Para além dessa experiência do encontro comigo, para além dessa experiência do não tem vergonha na cara, porque sou eu e eu aqui, eu posso assumir minhas várias versões, que não vai ter um julgamento, vai ter o que eu sou, o que eu quero, como eu quero estar aqui dentro, né? E tinha pouco tempo, eu só queria ser, eu não tinha tempo para pensar muito, entende? Então, assim, foi uma liberdade muito gostosa, e que surgiu muito, muito texto por causa disso também lá, né? E outros poemas e vídeos poemas que também surgiram lá, vídeos poemas sobre a saudade, porque aí sim vinham as pessoas daqui. Eu sentia saudade o tempo inteiro, eu queria o tempo inteiro as pessoas lá comigo, né? Então, muitas coisas também surgiram desses atravessamentos, enfim. Então, assim, eu acho que esse meu deslocamento, Thaís, ele foi importante não somente nesse ponto de vista da produção e do que eu consegui fazer quando eu estava lá, como esse processo realmente de eu entender como eu queria estar, de me apropriar da minha experiência e mais, voltar de uma maneira diferente para cá. Porque aí eu realmente acho que eu já não voltei mais a mesma. Eu já voltei mais sem vergonha do que eu já tinha saído daqui, né? Então, assim, segura ela, ou não segura. Camilinha, eu tô com a cabeça aqui borbulhando de perguntas e coisas que eu poderia te questionar agora. Mas, assim, eu escolhi duas coisas. A primeira
saber mais sobre esse movimento mesmo e o impacto desse movimento de sair de um lugar de onde você está completamente enraizada, né, assim, vinculada por relações com pessoas queridas, pelo lugar mesmo, e se deslocar para uma outra parte do espaço que é desconhecida, tipo assim, que você tem que descobrir tudo, né? E aí a minha pergunta nesse sentido é se esse movimento ele alterou a forma como você olha para a realidade, tipo, te fez mais atenta para o cotidiano, te fez observar coisas que você não via antes. Essa essa é uma primeira coisa. E a outra coisa que você mencionou em alguns momentos, já apareceu quando você começou a falar, que é a coisa do autorizar-se, né? Que é como se essa experiência tivesse sido uma experiência de autorização ou de libertação, de liberação, alguma coisa nesse sentido. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse autorizar-se e como a literatura ela pode funcionar como uma porta para essa libertação. Muito bom. Tiago, eu vou te falar uma coisa. Mudou completamente a forma como eu observava e como eu observo o cotidiano. Completamente. E a primeira coisa que me veio, eu estou muito hoje associação livre, viu, minha gente? Então, assim, estou trabalhando com o que me vem. Pode ser que daqui a uma semana eu quisesse dizer outras coisas, mas aí acho que vai esperar a pandemia passar, vai marcar uma cerveja e a gente vai conversar novamente sobre tudo isso. Por favor, por favor. Mas sim, mudou completamente a minha forma de observar. E aí, quando você perguntou, a primeira coisa que me veio foi, parece que eu alarguei um instante. Eu expandi o tempo. A sensação que me dá é um pouco essa, sabe? Tipo assim, eu lembro muito, tu foi falando e eu sou muito imagética, né? Então comecei a ver uma cena, sei lá, eu indo para o supermercado quando eu optava ir a pé, porque eu sempre podia estar andando a pé, tinha coisas perto, era mais tranquilo. O ser mulher lá também, né? Que é uma coisa que me emociona sempre pensar esse ser mulher também nesse contexto, nessa história. Mas enfim, o tempo para mim, ele começou a ser mais estendido, ele foi mais ampliado. Então, por eu conseguir ampliar um pouco mais o tempo, alargar o instante, eu gosto muito de Peter Paul Pegar, porque ele traz essa ideia dos instantes largos, né? Eu consegui alargar os instantes. Então, era por conseguir alargar esses instantes que eu estava conseguindo enxergar coisas outras. Porque, às vezes, no cotidiano, sem tempo, no acelero do juízo, a gente não consegue observar. E não é por nada, não é porque não dá tempo mesmo. E aí, quando a gente alarga o tempo, a gente faz as pazes com o tempo, né? Faz uma linha com Viviane Mosé, a gente consegue realmente ganhar, de fato, instante. Não tem como, não. Então, assim, sim, eu comecei a observar de uma maneira completamente diferente. E aí, também observei coisas outras, Tiago. E aí, eu vou lembrar, eu preciso contar essa história, porque essa história, eu estou me sentindo uma contadora de história. Mas eu sou um pouquinho, confesso. Mas uma questão que me lembra muito também essa tua questão, assim, no momento que eu estava fazendo minha primeira caminhada à noite, era meia-noite, era entre meia-noite e 1h30 da manhã. Eu estava voltando pela primeira vez sozinha na rua e eu estava observando a experiência. Eu escutava o som do meu pé, parecia uma experiência sempre muito psicodélica, né, minha gente? E é assim meu juízo, muitas vezes, viu? É muito atenta à sensação. Eu estava escutando os meus passos, eu estava um pouco ansiosa, olhando para ver se tinha alguma coisa atrás de mim. Era madrugada, estava muito frio, era uma cidade nova. Eu tinha acabado de me mudar para a casa na qual eu fiquei, a Casa Azul, que também tem um texto bem que eu amo muito para ela. Enfim, eu estava voltando nesse momento e eu estava um pouco ansiosa, assim, o meu corpo ele estava muito agitado, eu não sabia o que significava estar andando ali naquela rua no meio da madrugada, mas eu estava observando aquela experiência, né? Meu coração batendo muito forte, enfim, até que eu cheguei em casa. E aí eu cheguei em casa e eu sentei numa escadinha que tinha na frente dessa Casa Azul, que era uma escadinha que servia para tudo. Servia para quando eu chegava e eu queria simplesmente ficar um tempinho lá, dando uma descansada. Servia para quando eu acordava e eu queria aproveitar os raios de sol que tinha, me esquentando um pouquinho, porque ela era muito frio logo no começo. Enfim, servia para muitas coisas. E nesse dia foi a primeira vez que eu sentei nessa escada, porque eu ainda não tinha feito esse uso dela, né? E me sentei e naquele instante eu
percebi tudo o que estava acontecendo naquele momento, que foi sentir o meu corpo todo, agradecer a todas as deusas porque eu estava bem. Nossa, não aconteceu nada com o meu corpo. Esse corpo mulher transeunte no meio da madrugada, né? No final da noite e começo da madrugada. E aí, naquele instante, eu senti todo o meu corpo desabar. Eu chorava, feito criança acossada. Aquela sensação de o que é isso que eu vivo? Por que é que está sendo tão estranho ter me sentido segura no meio da madrugada, ou quase na madrugada, num lugar desconhecido? Eu tô falando para vocês, isso tá assim, tá tudo mexendo aqui dentro, sabe? Porque foi isso, quando eu estive lá fora, quando eu estive nessa experiência do deslocamento, e que eu estive aberta à experiência, a gente não tem como romantizar completamente, porque não é tão simples. Eu estava na Europa, eu estava em um outro contexto, eu estava numa cidade em que tudo era muito seguro, você não tinha estresse, não tinha problemas, né? Assim, era tudo muito ok. Você pode fazer o que quiser, vai. Então foi ser mulher também nesse contexto e estar aberta à experiência também foi chocante em alguns momentos, né? Tanto que eu escrevi também sobre essa experiência, porque tudo meu era tremor. Eu sentia o meu corpo tremer. E aí foi essa sensação, esse misto de angústia, esse misto de o que é isso que eu estou sentindo, por que é que eu preciso sentir isso, né? Então, assim, tem essa experiência de alargar o instante, e o instante ele vem mesmo. E aí a gente precisa, né, de um juízo muito organizado naquele instante, e também na solitude, para conseguir manejar a forma como aquilo ali está chegando na gente, a forma como a gente está entendendo aquela experiência, né? E aí isso foi transformado em escrita também, né? Então, assim, vem primeiro essa questão, e aí quando eu penso a literatura nesses processos, e a literatura dentro desses meus processos de construção do instante, ou de percepção do instante, eu acho que ela, inclusive, me serviu de subterfúgio para perceber. Era como se a literatura viesse num movimento de eu estou percebendo um instante, a literatura vai ser o meu espaço onde eu vou conseguir dizer como é que está sendo esse instante. Ela me serviu muito como ferramenta, sabe? Uma ferramenta extremamente potente em que eu podia estar ali narrando o que estava acontecendo. E eu não fui, o que para mim é mais incrível é que eu não fui para isso, né? Isso aconteceu. Foi muito desse processo realmente natural que foi rolando, né? E aí eu já vou emendar na tua segunda pergunta, quando tu fala da autorização. Esse autorizar-se frente à literatura. E voltando um pouco mais para essa questão da autorização, uma coisa que me fica, enfim, que fica ecoando muito, e pensar a literatura, né, como essa porta, como é que a literatura me abre para esse processo de autorização. Vou colocar um pouco nesse sentido. Eu penso que a literatura ela me ajuda muito numa perspectiva, inclusive dentro da própria academia, Tiago. Comecei um pouco mais atrás, quando eu estava lá no jornalismo, na comunicação social, né? Que eu comecei a trabalhar com jornalismo literário, que era uma coisa que ninguém estava ainda trabalhando lá na UEPB naquele momento, né? E aí eu experienciei essa questão do jornalismo literário como um jornalismo realmente que bebe muito da fonte do jornalismo cultural também, né? Mas que é, né, algo que é bem mais singular, digamos assim. Então, comecei a beber muito da fonte de, por exemplo, a própria Eliane Brum, né, que vinha muito com essa escrita do jornalismo literário, em A Vida que Ninguém Vê, O Olho da Rua, enfim, começo ali a já ver a possibilidade de uma autorização dentro da academia, trazendo esse recorte. E aí, quando eu estou naquele movimento ali do jornalismo literário, ainda no escrita poética um pouco mais tímida, enfim, e eu começo depois a pensar esses processos de autorização com a literatura em outros âmbitos, e aí também vem para essa questão acadêmica na psicologia, eu posso dizer que a literatura ela me deixa muito mais livre para um processo realmente de construção. A literatura, ela me permite me autorizar, inclusive eu brincava muito dizendo que eu estava no campo do amadorismo, né? Dizendo, porque eu sou amadora, eu me permito. E a literatura me permitiu vivenciar essa experiência do amadorismo, né? A literatura, ela chegou nesse ponto, para mim, o ponto de encontro da gente, foi muito esse movimento de entender que era possível estar ali, fazendo uso da literatura enquanto uma ferramenta, enquanto dispositivo de produção mesmo, um dispositivo de criação, né? Para que eu conseguisse ir de encontro, ou encontrar, colocar em palavras o que eu estava querendo dizer, o que eu estava vivendo, o que eu estava sendo naqueles instantes. Então, assim, quando eu penso, e aí eu vou trazer um pouco essa experiência acadêmica, que eu acho que vai fazer um pouco mais ainda de sentido.
Quando eu penso a academia, eu dentro já da psicologia e a literatura também ali na minha vivência, seja por meio dos trabalhos que eu fazia, fosse porque eu estava propriamente escrevendo os poemas e continuando nessa vida quase que paralela, né, que tem muitas vezes essa distinção entre essa escrita artística da escrita acadêmica. Eu comecei muito no movimento de pensar, pô, eu não estou conseguindo lidar muito bem com esse processo de fragmentação. Eu não estou conseguindo muito bem lidar com esse movimento do ter que estar na psicologia, com essa escrita mais rígida, enrijecida, e estar nessa minha vivência artística com a literatura. E aí foi quando a literatura começou a abrir muito das portas, e começou realmente eu usar da literatura para me autorizar. E encontrei pares dentro da academia também que me abriram espaço, né? Então foi quando eu comecei a dizer, eu não preciso mais estar nesse lugar rígido. Aí eu comecei a apostar numa escrita mais literária dentro do universo acadêmico. E aí, gente, não só foi um processo de autorização, como foi um risco que eu assumi, né? Um risco assumido e um processo realmente de receber tensionamentos, de sempre a minha escrita ser um ponto enfim, quando eu estava no processo de avaliação ou quando eu estava em alguma banca, em algumas experiências nesse sentido, dentro da psicologia, sempre era uma pauta. A sua escrita é muito diferente. A minha escrita era levantada como tal. Só que eu via na minha escrita muito da literatura também, que era essa escrita que beirava o não dito, beirava as entrelinhas, não perdendo, obviamente, o caráter de cientificidade que a academia nos exige, mas, ao mesmo tempo, me autorizando nesse sentido. Aí, ok, vivenciei essa experiência na academia, e aí, depois disso, quando eu comecei a ir para a rua com a psicologia, que foi aí quando realmente algumas outras coisas começaram a acontecer, e aí a literatura entra de maneira muito forte, foi exatamente quando eu comecei a ocupar os espaços, por exemplo, de saúde mental, e aí eu comecei a me deparar com a loucura começou a chegar, bater na porta e dizer, vamos nessa, vamos caminhar junto. Eu comecei a caminhar com a loucura, eu comecei a caminhar com pessoas ditas loucas, né? Pessoas que muitas vezes são negadas na cidade, são pessoas que, muitas vezes não, na maioria das vezes, né? As camisas de forças, né, como dizem os teóricos da saúde mental, elas estão nas vitrines das cidades, né? Embora a gente não tenha mais os manicômios hoje, via reforma psiquiátrica, a loucura ela está na cidade, mas ela está sendo negada constantemente na cidade. E aí, quando eu começo a ocupar essa cidade com essas pessoas loucas, quando eu começo a ocupar esses espaços de saúde mental, eu paro e digo, o que é que eu posso fazer para estar de fato ali, sem necessariamente trazer essa cientificidade que silencia tanto. Aí, mais uma vez, vem esse encontro com a literatura, que é exatamente quando eu começo a me utilizar da arte nesse espaço, junto com essas pessoas, para pensar o que é que a gente pode fazer. O que é que a gente quer dizer? E aí foi quando eu comecei mais uma vez a me reconectar com essas experiências e a olhar essas experiências das pessoas com as quais eu estava dialogando e dizer, vamos produzir algo a partir disso? E aí surge a história de Seu Barreto como um grande exemplo, assim, né? Que foi um encontro extremamente belo que eu vivi no mestrado, né, em psicologia, e que conhece Seu Barreto, um homem preto, idoso, leitor, que chega um certo dia no meio de uma oficina no serviço de saúde mental, lendo Navio Negreiro de Cós Salteado, né? E me chamou a atenção aquela leitura, e me chamou a atenção porque a gente já tinha trabalhado também, né, num sarau, junto com Ariel, com alguns poemas, e o Navio Negreiro ele entrou também, quando a gente trouxe também o Canto das Três Raças, e cantou, né, enfim, foi uma coisa linda. E aí eu me aproximei dele, né, de Seu Barreto, obviamente que é um pseudônimo, tá, gente? Em homenagem a Lima Barreto, outro homem louco preto, escritor que muito se autorizou, né? Enfim, e aí ele vem contar a história dele e fala porque é que ele estava sabendo aquele poema de Cós Salteado. Senhor Barreto me conta que fez o curso de História por um tempo, saiu do curso de História porque foi internado no manicômio da cidade, o João Ribeiro, aqui em Campina Grande, naquela época, e simplesmente cancelaram o curso dele. E ele diz, eu sei essas palavras difíceis, Camila, porque eu ainda aprendi lá no curso de História. Aí o senhor fez o curso? Fiz, contou a história e fiz, e aí, seu Barreto? Aí ele, não, eu não pude terminar, e aí me contou a história da experiência dele no hospital psiquiátrico, né? Que aí tinha uma relação bem direta com o que eu estava fazendo no mestrado. Só que naquele momento a literatura ela veio, né? Veio de uma maneira muito forte. E foi a gente teve alguns contatos, alguns encontros, seu Barreto, a gente começou a trocar muito, levei o Canto das Três Raças, a gente começou a dialogar sobre poemas outros, começou a ampliar mais o debate sobre literatura, e ele falando sempre desse desejo dele de retorno,
para o processo de educação mesmo. Ele queria um espaço de educação. Me perguntou se sabia de alguma atividade de idosos na universidade. Na época não estava em funcionamento a atividade que a gente pensou naquele instante. No entanto, certo dia surge o edital da Universidade Aberta à Maturidade e eu coloco para ele: ó, seu Barreto saiu, o senhor tem 5 dias, e lá vai seu Barreto de ônibus, diz, vou sim, a gente anota tudo num pedaço de papel, vai, seu Barreto, o senhor vai conseguir. E né, aquela energia, a gente naquele processo, seu Barreto, depois de algumas semanas, chega para mim conseguir fazer a inscrição. Eu quase morro de felicidade, né, com essa história que o seu Barreto conseguiu fazer a inscrição, para mim já tinha sido muito grande, porque ele, né, enfim, tinha conseguido pegar um ônibus, ele tinha conseguido chegar no espaço, ele tinha atravessado vários desafios até chegar lá, numa cidade que não é uma cidade receptiva com uma pessoa idosa. A gente está falando de um contexto, né, de um retrato, eu não gosto de falar de experiência de vida e dizer que é um recorte, eu estou falando de um retrato muito específico, né, de um estar na vida muito específico. E aí, seu Barreto termina, eu, na minha euforia, fez a inscrição, seu Barreto. Aí, seu Barreto pega, termina, ele com a sabedoria dele, termina minha animação, ele fez, pois é, Camila, e as aulas já começaram. E aí, minha gente, quando seu Barreto conta que as aulas já tinham começado, aí, minha gente, não tinha, né? Então, seu Barreto, a história do seu Barreto foi transformada, né, num vídeo poema. E também tá, eu vou até publicá-lo, ele ainda não foi publicado, tem algumas edições ainda para serem feitas, enfim. Mas aí, mais uma vez, vem a literatura. Então, essa história todinha que eu contei é para dizer como é que a literatura entra nesse espaço de autorização, né? Como é que a literatura, ela não é somente sobre a minha vida pessoal, Camila, mulher negra, que está na cidade, que está nos espaços, que tem vários privilégios hoje, está nesse lugar de professor atualmente, que é extremamente novo, né? Não é somente sobre isso, né? É sobre esse lugar de possibilidades, esse lugar de amparo, muitas vezes, para vivenciar a dureza do cotidiano. E muitas vezes, quando a gente está falando de psicologia, de saúde mental, de políticas públicas, num país completamente desgovernado, a gente tem que encontrar amparo. Então, a literatura, ela é também, dentro dessa perspectiva, dentro desse meu movimento na saúde mental, um amparo, para além desse campo do lugar da autorização, e aí eu vou ampliar um pouco mais essa resposta, é um lugar de amparo, é um lugar de acolhimento. Hoje, se eu consigo acolher da maneira que eu consegui, senhor Barreto, é porque eu tenho um acolhimento também dentro da própria literatura, dentro dessa produção literária, né? Então, assim, foi muito possível e é muito possível a partir disso também. Tu usou uma coisa que eu gostei muito, que é a ideia de organização, né? Tipo, a literatura como uma ferramenta de organização da experiência, né? De você viver, ter uma realidade muito fragmentada, que eu acho que é a realidade de todo mundo, né? Que vive este instante do mundo, né? A gente vive experiências fragmentadas, a gente tem que se desdobrar entre vários papéis, várias funções, várias realidades, muitas pessoas, muitos mundos, muitos universos, e aí a literatura acaba sendo um fio que você pode usar para costurar, né, para fazer uma emenda entre essas diferentes experiências. E, e aí é isso mesmo, tipo, a literatura, ela organiza a experiência. Eu acho que ela organiza a experiência para depois desorganizar. Porque também tem isso, né? Ela organiza determinadas experiências, mas a depender de como a gente tá com a literatura, a gente não entrega nada de bandeja, né? Então, muitas vezes a gente entrega a gente organiza a nossa experiência, e aí a gente entrega algo, a gente apresenta algo, e simplesmente desorganiza muitas vezes a forma como a pessoa enxergava aquilo dali, a forma como a pessoa pensava aquilo dali. E aí eu estou falando especificamente, por exemplo, dessa relação com a loucura. Quando eu escrevo um poema falando sobre a loucura, autorizando a loucura, me relacionando com a loucura, assumindo esse lugar de louca desvairada depois de experienciar, sei lá, de vivenciar uma experiência com alguma pessoa que me coloca frente a isso, eu primeiro organizo essa experiência e quando vem um texto, um poema e uma pessoa lê esse texto, muitas vezes na sociedade que a gente vive, olhar a loucura sendo colocada daquele jeito, com tanta beleza, com tanto processo realmente de... É legítimo esse estar no mundo, essa forma de experienciar a vida, de estar na vida, de transitar na vida, desorganiza completamente.
quem está lendo, entende? Eu não sei se faz muito sentido para quem me ouve, mas é esse o movimento, né? Muitas vezes a literatura, sim, ela vem como esse processo de organização de uma experiência, mas ela também chega como um processo de desorganização que eu assumo. Sou apaixonada. Te escutando, e eu acho que é muito essa sensação que tu traz em vários dos teus textos e dos teus vídeos poemas também, nesse sentido de provocação, né? De dizer, pensa de novo sobre isso, né? De tentar não, de realmente conseguir, né? Provocar determinadas reflexões, né? Ou da gente parar e rever a experiência ou a forma como a gente entende determinada coisa. E essa transformação que vem do literário, eu acho que também tem a ver com essa recepção que tu estava falando antes, quando tu falou do seu Barreto, por exemplo, né? Então, essa recepção que também é produção e como esse ciclo vai se alimentando de alguma forma. E, Camila, eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre como as pessoas que estão nos escutando podem acessar esses videopoemas. Você falou do Instagram, e eu não sei se tem também, eu acredito que tem o canal do YouTube, né? Que a gente não falou ainda. Então, se você puder falar um pouquinho mais sobre isso e sobre como você pretende também dar procedimento às experimentações, a essa escrita, a esse criar, né? Que está aí a todo vapor. Então, quais são os planos? Há planos? Então, tenho sim, eu estou colocando os vídeos poemas, eles estão, tanto os vídeos poemas como também tem alguns poemas, né, no próprio Instagram, que é um perfil aberto, né, é o Camila Melo SLV, esse arroba é confuso, mas é isto, Camila com 2 L's, Melo SLV. E lá tem, sim, alguns vídeos poemas, tem alguns poemas também a partir das fotografias que eu vou tirando e às vezes elas me despertam algumas coisas e eu vou lá e faço. Enfim, esses poemas, eles nascem também às vezes a partir da fotografia, né, e não o contrário. E tenho também o canal no YouTube, que é o Resiste à Poesia, que lá, e sim, estão desaguando aí alguns videopoemas faz um tempo, tem o de Maria Adelaide, que eu falei hoje, vou estar subindo logo, logo, o de Seu Barreto também, tem o Descolonizador, que é um videopoema que a gente fez com bricolagem, não é bem um videopoema, é um videoarte, né, que a gente fez com bricolagem lá no curso de psicologia, mas que também surge um pouco dessa perspectiva na saúde mental, né, da gente trabalhando, enfim, a gente estava trabalhando com a questão do decolonial, e aí a gente vai construir o descolonizador, né, para a gente pensar realmente até que ponto vale a gente ficar nesse movimento de ter a nossa dor constantemente colonizada, né? Enfim, dentre outros vários vídeos poemas que tem, que foram colocados lá, uns mais curtinhos, uns mais longos um pouco, uns que contam histórias de amor, uns que contam história de saudade, enfim, afetações, né? E vale a pena conferir. E é isso, assim, tem um plano, e sim, eu tenho um plano de continuar. Eu acho que é um plano hoje quase de resistência, né? É um ato de resistência dizer em 2021, né, que eu tenho um plano de continuar. Então, eu acho que é o que eu posso falar com relação a planejamento hoje. Tenho um desejo realmente de continuar escrevendo, tenho um desejo de poder continuar nessa produção, enfim, das imagens, dos vídeos, né? Tenho planos com a própria Thaís, com Camila, né? No sentido da gente realmente estar nesse movimento de pensar como é que a gente pode se unir para ir produzindo juntas, né? Eu e Camila, a gente tem feito também, Camila Silva, fotógrafa maravilhosa, temos feito alguns trabalhos juntas também, né? A gente construiu, principalmente agora na pandemia, no começo lá da pandemia, a gente saiu vivenciando mesmo o que é estar nessa experiência e trocando muito, e a gente conseguiu dar vida, né? A vídeos, poemas muito bons, que, enfim, eu sou muito apaixonada, né? Sou super suspeita para falar do que a gente conseguiu fazer juntas. E, enfim, é isso, assim, o plano é continuar também encontrando e realmente fortalecendo alguns laços, que é esse que eu, quando eu menciono outros nomes, né? Que é exatamente esse movimento de, às vezes, fica difícil fazer sozinha. Às vezes fica duro, fica enrijecido, às vezes a gente não consegue, né? Assim, às vezes tá chato, o cotidiano às vezes tá cinzento, e a gente fica naquela, tá, aí chega outra e diz, ai, mas esse tom de cinza até que vai bem.
né? E aí é quando a gente consegue se fortalecer e produzir. Então, assim, o meu plano é continuar, e o meu plano é continuar em parcerias, né, também. Então, Camilinha, te escutando, eu lembrei muito de um livro que eu li 2 vezes agora ao longo de 2020, e quero ler de novo esse ano, que é Tigrada Quilomba, né? Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano. Eu acho que é um livro muito transformador, mudou muito a minha percepção sobre relações raciais, sobre racismo, e num determinado momento, né, em que ela não necessariamente fala de racismo, mas Grada lembra de Bell Hooks e coloca a literatura como sendo uma ferramenta importante de empoderamento, né? Ela diz que através da literatura, do escrever, no caso, você poderia se tornar protagonista de sua própria história, né? Você poderia deixar essa condição de sujeito subjugado e oprimido, né, ou colonizado, transcender essa situação e se colocar como autor de sua própria história. E aí eu acho que seria massa poder te escutar falando um pouquinho sobre isso. Sim, sim, Tiago, maravilhoso. Essa tua questão, ela chega para mim de várias formas. Tanto enquanto mulher que escreve e que protagoniza, muitas vezes, assim, não somente quando falo diretamente sobre a minha experiência, mas quando eu protagonizo o meu olhar com relação ao mundo, às experiências outras e trago para a minha escrita esse olhar, como também me vem protagonismos outros que eu encontro quando estou com pessoas e que a literatura se torna uma ponte de contato entre mim e essas pessoas. Então, tem essas duas formas de pensar. Quando eu falo desse protagonismo e quando eu penso esse protagonismo, me vem uma outra coisa, né? Para além desse lugar de deixar de ser indivíduo para ser sujeito, para além desse lugar de deixar de ser a pessoa sobre a qual falam, para ser a pessoa que fala, né? Que está nesse lugar e que fala. Me vem muito um movimento também de legitimação da experiência do sentir através da literatura, né? Esse movimento de o que eu vivo, o que eu sinto é legítimo e para tal e por isso deve ser lido, deve ser escutado, deve ser respeitado. Por exemplo, eu falo enquanto mulher lésbica, uma mulher lésbica que muitas vezes tem o meu lugar enquanto mulher lésbica que ama, que se relaciona, que é afetada e que afeta, que vive relações de parceria, completamente deslegitimado numa sociedade completamente machista, patriarcal, heteronormativa, né? Então, assim, muitas vezes, quando eu escrevo a minha experiência e o meu amor como legítimo, como tem um poema que eu amo, que é o Tua Boca, e que tem também vídeo poema dele, o Tua Boca foi depois de uma experiência extremamente rica e de um movimento de troca entre mim e minha companheira, que a gente estava naquele instante de muita inteireza, de muita entrega, e que eu senti desejo de compartilhar e de dizer, olha quão forte, olha quão bonito é a existência desse amor. Então, para mim, isso aí é protagonizar e é sair desse lugar de muitas vezes, por exemplo, se a gente parar para pensar, como é que o romance lésbico, como é que as relações lésbicas elas são contadas por quem não está na experiência? É sempre um relacionamento problemático, é sempre um relacionamento que uma sai com uma pessoa descontrolada, uma sai com uma. E aí vem mais uma vez nesse processo de manicomialização da nossa vida, né? Esse lugar do descontrole, né? Então, assim, é sempre a colonização do amor lésbico. Eu estou pegando um retrato da minha vida, a gente poderia falar sobre vários, mas é um protagonismo que, para mim, é muito legítimo, né? Assim, é até redundante dizer isso, mas é um protagonismo que faz parte de quem eu sou. Né? É minha história de vida. Então é isso, assim, é quando você fala em protagonismo, é o primeiro que me vem. É quando eu já não mais permito, ou quando para mim já não é mais suficiente ouvir o amor que eu vivo sendo narrado por pessoas que muitas vezes não estão vivenciando essa experiência e que deturpam completamente essa experiência. Limitam, reduzem, tornam simplista essa relação. Quando não é fetichizada, né, como a gente sabe, é colocado num lugar de desvalor, é uma relação menor, né? Então, eu vivo isso na vida cotidiana, nós vivemos isso na vida cotidiana, quando a gente pensa as nossas relações, e aí a literatura muitas vezes muitas vezes não, para mim, na maioria das vezes, né, dentro desse espectro da minha vida, é um canal extremamente necessário
para eu conseguir comunicar esse amor, para eu conseguir legitimar esse amor, para eu conseguir dizer eu sou protagonista das relações que eu vivo, e sobre elas eu tenho condição de falar. Eu adoro uma fala de um usuário da saúde mental, eu não consigo desvencilhar uma coisa da outra, né? E eu gosto muito disso também. Eu não esqueço da fala do usuário de saúde mental, que ele disse: ninguém é melhor do que nós para falar sobre nós, porque o nó é nosso. Então, isso ecoa para mim de um jeito, chega para mim de um jeito e fica. Quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei assim: é isso. É sobre isto, é um jargão que tá sendo tão utilizado hoje, né? É sobre isso. Então, assim, quando eu penso em protagonismo, eu realmente penso que a gente conseguir trazer a nossa experiência e dizer, por favor, silenciem, escutem. Eu só quero falar sobre amor, sabe? No final das contas. Camilinha, que bonito escutar você colocar isso de uma forma tão potente e que rico é poder ter, né, assim, um outro espelho, porque eu acho que a tua literatura ela dá um outro espelho para que outras pessoas consigam reconhecer a si mesmas, né, mas a partir de uma outra perspectiva, de uma perspectiva que não seja diminutiva, que deslegitime nessas outras experiências. E aí, já encaminhando para o final, agora você falou e me veio à mente uma outra pergunta, uma última pergunta. Eu lembrei de uma escritora inglesa, Janet Winterson, né? Ela tem um texto, um romance chamado Oranges Are Not the Only Fruit, né? Laranjas não são a única fruta. E nesse romance, ela conta a história dela, né? Ela vai contar, recontar o que ela viveu, né? Do momento em que ela foi adotada por uma mãe extremamente católica, né? Ela é uma criança lésbica, né? Ela é levada para esse lar e ela passa por uma série de provações, pegando uma palavra bem religiosa aí, porque ela usa muito o discurso religioso, né? Dessa mãe, que era um discurso opressivo. E é bem interessante o trabalho que ela faz, porque ela coloca a literatura como sendo uma ferramenta de cura, né? A literatura como cura, né? A literatura como um instrumento que viabiliza processar o trauma ou lidar com o nó, como você mencionou. E aí eu queria tua opinião também sobre isso, te escutar falando sobre isso, né? Aproveitar que a gente tem aqui hoje uma pessoa que tem essa relação com a literatura e ao mesmo tempo com a psicologia. Ai, muito bom também. É, a gente tem na história, né, assim, no percurso histórico da saúde mental, a gente tem na nossa história, no próprio Brasil, o trabalho com a arte e pensando o cuidado em saúde mental, né? E aí, quando eu falo saúde mental, eu estou falando do amplo universo saúde mental, né? Então, assim, eu tenho um pouco, eu confesso, eu não vou entrar nessa pauta agora, porque senão a gente ia passar 4 horas e aí as pessoas definitivamente iam desistir em algum momento. Mas tem uma questão que eu sempre tensiono muito, que é a ideia de cura, né? Eu penso muito na ideia de cura porque a cura ela vem já arraigada de um discurso, né, histórico aí de muito tempo, dentro de uma perspectiva de medicalização da vida, dentro de um discurso de o que vem ser cura e o que vem a ser saúde e doença. Então tem todo um debate em torno disso. No entanto, eu não vou, obviamente, adentrar para isso, e aí eu vou compreender dentro desse universo significado, dentro desse campo semântico, o que é que a gente está chamando de cura aqui. E aí eu diria que cura poderia vir aqui, então, como um acesso à experiência para ressignificação da experiência, tá? Eu vou partir desse ponto de vista, para que a gente não caia muito nesse engodo da ideia de cura, porque aí tem uma questão de responsabilidade ética também, de pensar esse uso, né? Então, assim, quando eu penso nessa cura que você traz aí, esse uso com muita liberdade e tranquilidade, tendo explicado agora de onde é que eu estou partindo, Tiago, eu acho incrível e eu acho completamente potente e possível um processo de cura e de acesso à experiência e de ressignificação da mesma a partir da literatura. E aqui eu amplio, não somente a literatura, como a arte.
a arte como um todo, né? A gente tem, por exemplo, a grande imagem de Nise da Silveira aqui no Brasil, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional que trabalhou dentro da saúde mental, né? E que ela faz todo um processo de ressignificação da loucura dentro de um espaço manicomial, manicomializante, aprisionante de corpos e subjetividades, e que a partir da arte ela ressignifica aquelas experiências e aquelas pessoas passam a protagonizar os seus processos. Né? Então, assim, a literatura, ela vem, e a gente tem vários exemplos, né, na literatura como um todo, de pessoas que trazem essa experiência de acesso ao trauma e de ressignificação do mesmo. Né? A gente tem, por exemplo, também Estela do Patrocínio, se a gente pegar a poesia de Estela do Patrocínio, a gente tem o próprio Lima Barreto, como eu já trouxe hoje, né? E a gente tem um sem fim de pessoas que agora estão, enfim, não estão me vindo todas à memória, que exatamente nos mostra que a literatura muitas vezes é exatamente uma forma de você dar novos significados, apalavrar a dor, apalavrar a angústia, reacessar o que foi vivido, conseguir colocar em palavras é reacessar, de fato, o que foi vivido. Por mais que possa parecer redundante, é voltar lá, não no sentido de ficar lá, é trazer para cá. Então, é colocar em palavras para ressignificar essa experiência, olhar para essa experiência de maneiras outras, é se perceber nessa experiência. E quando a gente pensa na literatura enquanto cura, é também pensar em protagonismo. Né? São duas questões que elas se cruzam e se encontram muito, na verdade, elas se entrecruzam, né? É você protagonizar a sua experiência para conseguir acessar esse processo de cura, olhar-se na experiência, enxergar-se na experiência. Eu tenho um exemplo lindíssimo, assim, que eu tenho um carinho gigante na própria clínica. Tem uma pessoa que eu atendia, que eu acolhia, uma mulher, e que ela passou todo o nosso processo terapêutico, alguns meses de encontros, né, sempre mencionando sua relação com a poesia, e a gente sempre falava, a partir da poesia, de suas questões, de suas dores. E aí a gente chega num ponto em que eu vou para Portugal e a gente precisa dar uma pausa no nosso processo terapêutico, e ela me presenteia com um livro de poesias que ela fez desde muito nova, dando significados a experiências que ela, muito pequena, não conseguia dar sentidos, então ela escrevia, ela não tinha com quem comunicar, então a literatura serviu exatamente desse lugar de amparo e de acolhimento. Ela, desde muito nova, começou esse processo de escrita e continuou. E aí, já dentro do processo terapêutico, ela uniu toda a poesia que foi sendo feita, o poema que foi sendo escrito, e transformou num livreto, né? E que, assim, eu guardo hoje com muito carinho e com muito zelo, e hoje ela vivencia a experiência de vida dela de uma maneira completamente diferente. Nem melhor, nem pior, diferente. Né? Então, assim, ela conseguiu acessar essa experiência, ela conseguiu dar novos significados. E aí, por que eu estou falando de questões de uma experiência viva e que eu estive lá? Muito no sentido da gente trazer para perto. Muito no sentido da gente ver isso acontecer. Então, na clínica, Tiago, assim, nos encontros terapêuticos, a literatura está presente constantemente. Tem uma pessoa que eu atendo também, outra mulher, que ela é professora de português. E aí, de vez em quando, a gente está discutindo livros, né, dentro do processo terapêutico. Livros que fazem sentido para ela, livros que, enfim, que para ela fazem ecos importantes no processo terapêutico dela e que ela entende como sendo necessário ali. E aí a literatura, mais uma vez, serve de amparo para nós duas, de uma liga que a gente coloca entre a gente e que a gente começa a se comunicar, ela começa a lidar com as questões dela, né? Então, assim, eu aposto na literatura enquanto uma via importante para a gente pensar a cura. Né, o ressignificar da experiência, o acessar da experiência, e mais do que isso, o estar na nossa própria experiência. E aí não tem como a gente não finalizar meio que essa questão falando disso, né? Desse estar na experiência, desse protagonizar a experiência, a gente parar para pensar um pouco mesmo sobre isso, né? Como viver tudo isso, como fazer uso dessa literatura e como se autorizar diante dessa literatura, né? A gente pode vivenciar, a gente pode estar mostrando, fazendo retratos, né, da nossa experiência, do nosso cotidiano. A gente pode olhar para o céu, achar a coisa mais banal do mundo, mas ainda assim se espantar com a beleza dele, né? Por que não? Eu acredito muito nisso. Eu estou aqui quietinha, escutando, nesse Camila tão, na função aí de psicóloga, tão acostumada a escutar também, né? E aí que gostoso te escutar e ficar pensando aqui mil coisas. E como
como eu tô achando que tudo se conecta nessa vida, porque eu sou dessas, né? Eu acho que essa trama e esses fios vêm de outros lugares e de possibilidades de crença na vida enorme, né? E que bonito a gente estar terminando, assim, esse primeiro momento, né, do projeto, do podcast da gente, que se chama Tramando, com essa potência, com esse lugar de como seu canal do YouTube, né, de resistência e não sei, de pulsar, né, de alguma forma, de ver cada um e a literatura como uma forma de estar um combustível, né, para todo o fogo que a gente tem dentro e que a gente quer sair por aí iluminando de alguma forma, tanto a gente, né, como a galera que está ao redor e se interessa pelas coisas que também nos interessam e nos movimentam. Eu não sei nisso, a questão do tempo e do instante, e a gente precisa encerrar, mas eu não sei se ficou algo que precisa ser dito. Tem algo que a gente faltou perguntar, Camila? Tem algo que você gostaria, assim, gente, eu preciso ainda, quando eu penso literatura, cotidiano e invenção, falar sobre isso. Tem? Ai, eu vou ler um poema só. Pode? Deve. É um poema que nasceu nessa experiência com a loucura, já que a gente está falando de cura, né? E foi uma história escutada e foi uma história registrada logo depois. Viveu a liberdade, amou intensamente, sentiu paixões avassaladoras. Falava sozinha, pois o silêncio nunca lhe caiu bem. Cantava enquanto caminhava, ousou dizer que não seria mãe. Abortou todas as imposições, opressões, violências. Pediu demissão incontáveis vezes. Chorava no banheiro quando sentia medo. Fugia quando se sentia aprisionada pelo sistema que a queria obediente. Nunca baixou a cabeça, mesmo quando cansada. A chamavam de louca, desvairada. Gente, então, essa foi a participação de Camila Mello. Camila, eu agradeço demais você ter topado, né, fazer parte desse último episódio, dessa primeira temporada do nosso Tramando, e dizer que eu estou extremamente feliz, assim, por ter tido esse papo tão rico contigo e por dar continuidade a essas trocas que são sempre maravilhosas. Muito obrigado. Ai, gente, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Eu estou muito feliz e fiquei muito feliz de saber que é um movimento, né, como eu disse lá no começo, de fechamento de ciclo. E estou super ansiosa para ouvir tudo, para ouvir, sentir tudo, né? Eu só tenho a agradecer e fiquei morrendo de sede, doida por uma cerveja, doida por mais nós, mais de nós, por favor, assim que possível. E muito, muito, muito obrigada pelo convite, pela parceria e pela confiança. Camila, gratidão demais. Coisa boa te escutar, coisa boa essa partilha. Muito, muito, muito obrigada. E eu quero encerrar, então, o episódio de hoje, agradecendo a todos que fizeram acontecer aqui o Tramando nessa primeira temporada. Tiago Silva, Camila Silva, Camila de Mello hoje como convidada, Jo, que também foi convidada nossa no outro episódio, e espero aí os planos, né, continuar. Esperamos, né, uma nova temporada, e aí escutando mais também esse feedback de vocês e pensando juntos essa construção de uma segunda temporada. Então, vocês podem escrever para a gente, né, com o e-mail que está na descrição, podem falar com a gente no Instagram do Tramando, e vamos embora, seguir com arte, reinventando a vida, né? Um cheiro, minha gente, e até a próxima. Tchau. Beijo e até a próxima. Tramando. 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 Tramando.